Shalom para todos. Com a ajuda eterna vamos estudar mais na Parashá. Dessa vez vamos estudar Parashá Tzav, que fica no livro de Vaikra, no capítulo 6. Tzav significa pressa, zelo. Ou seja, o Eterno manda que os sacerdotes, os Kohen, fazem as coisas rápidas, porém com zelo. Nessa Parashá, o Eterno manda Moisés a ensinar Arão a fazer os sacrifícios, Moisés colocar as roupas, as vestes sacerdotais no Arão, e manda Moisés ungir o Arão. E é interessante porque o Eterno, ele, mesma hora que ele está falando do altar, está falando do sacrifício, ele também está falando do Arão, ele está falando do sacerdote, do sumo sacerdote. Isso vem conotar, vem trazer um entendimento de que nós devemos ser o altar do Eterno, nós devemos ser o sacrifício para o Eterno, e nós devemos também ser o sacerdote, tanto da nossa casa quanto da nossa própria vida, onde nós vamos caminhar de acordo à sabedoria que o Eterno nos deu, de acordo aos mandamentos de Levítico. O sacerdote, ele tinha que tomar muito cuidado para ele não pecar, para que ele não se achegasse diante do Eterno com pecado, porque o Eterno fulminaria o sumo sacerdote no dia de Yom Kippur. Então o sumo sacerdote tinha que fazer um rito de purificação de si mesmo, para que não se chegasse diante do Eterno de qualquer maneira. E dessa forma nós temos que pensar todos os dias da nossa vida, nas nossas atitudes, nas nossas ações, o que nós vamos fazer e o que estamos fazendo para ficarmos melhor diante do Eterno e não venhamos correr risco de que o Eterno venha fulminar nós dessa terra. A pessoa não precisa morrer para que ela deixe de existir. O Eterno pode extirpar a alma de uma pessoa, ela continuar existindo normalmente, mas quando ela morrer, ela não tem o Olam Rabá, não tem o mundo vindouro. Por isso temos que tomar muito cuidado, entendendo que somos o sacrifício, somos o altar e somos o sumo sacerdote. Os nossos sábios vêm nos ensinar que era queimada as lenhas no fogo do altar todos os dias. O fogo era contínuo e não podia se apagar, para que o sacrifício fosse totalmente queimado, e ali o fogo ficava queimando 24 horas. Os nossos sábios vêm nos ensinar que da árvore da oliveira não era colocado no fogo do altar, e também dos ramos da videira não era colocado no fogo do altar, porque que o óleo de azeite, o óleo já era jogado sobre o altar, junto com os sacrifícios, e aquele óleo ele era aceito no lugar da árvore, e também o vinho era jogado no altar, e o fruto da videira estava representando a videira ali naquele local, e também não se queimava então os ramos da videira ou o pé da videira, a árvore da videira não se queimava. Esse pensamento traz para nós uma reflexão bem maior. Por que não era então queimado o pé da oliveira e a árvore da videira? Se nós analisarmos bem as escrituras, nós vamos ver que Israel é chamado de árvore, Israel é chamado de luz entre as nações, Israel é a própria oliveira, a árvore que está plantada, a árvore que traz luz ao mundo. Então podemos entender o significado de não queimar a oliveira no fogo do altar, porque o óleo que Israel exala entre o mundo, com a luz que ele traz ao mundo, já é o sacrifício dele. A oliveira não pode ser queimada por representar Israel na Torá. Esse é o significado que nós podemos entender com mais clareza sobre a oliveira. Mas quem é o pé da videira, o pé da árvore que traz uvas e que faz o vinho? Podemos entender que é Mashiach.
porque está escrito que Mashiach vai reunir as nações e Mashiach vai fazer com que as nações sejam enxertadas em Israel. Isso nós podemos ver no livro de Zacarias, no capítulo 14, no versículo 15. Assim está escrito: e por fim os remanescentes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão todo ano para adorar o rei Adonai Tsevaot e para guardar a festa de Sukkot. Então, com essa passagem de Zacarias, nós podemos entender que Mashiach vai vir sobre a terra e vai reunir as nações em Israel, porque no Olam Rabá o mundo será cheio do conhecimento do Eterno através de Mashiach. Os nossos sábios dizem que até Moshe se sentará aos pés de Mashiach para aprender da Torá. Podemos entender que quem vai trazer as nações ao conhecimento da Torá é o próprio Mashiach. As nações subirão até Jerusalém para aprender da Torá, as nações se assentarão aos pés de Mashiach junto conosco para aprender da Torá, e as nações serão enxertadas em Israel. As nações proclamarão que o Eterno é um Deus, o único Deus. Então, com isso nós entendemos que Mashiach é a videira. Por isso, então, não pode ser o ramo de videira queimado no fogo do altar. O vinho, ele é considerado uma matéria forte, uma matéria de extrema força, chamado na Kabbalah de Gevurah. E a Gevurah significa força, exercício de força. E a Gevurah, ela representa então Mashiach sobre o altar. É interessante entender o que eu estou falando, porque está escrito também que Mashiach vai vir sobre a terra e vai reinar sobre as nações com cetro de ferro, ou seja, com força. Por isso podemos entender também que a videira representa Mashiach. Mashiach, aos olhos clínicos, podemos ver que de toda forma ele vai reinar sobre a terra, vai reinar sobre as nações e vai reinar sobre Israel. Porém, vai reinar com bravura, com força e com Gevurah, com diligência, para que a Torá do Eterno seja cumprida e o entendimento sobre a terra seja abrangente a um ponto que não precisaremos mais fazer sacrifícios de pecado. Nós vamos fazer apenas sacrifícios de agradecimento ao Eterno, e nós vamos também fazer sacrifícios de Pêssar. É o que entendemos dessas passagens, que na verdade Levíticos está associado também à redenção final de toda a terra, ao Olam Rabá. Voltando a Parashá, então, no capítulo 8, no versículo 1 em diante, vamos ver que Moisés, então, já ensinou tudo que o Arão tinha que fazer no altar, e o Eterno foi lá e mandou Moisés ungir Arão, passar óleo de unção no lado no lóbulo da orelha direita, no polegar direito e no dedo polegar do pé direito. E essa era a unção dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Mas é interessante que o Moisés, a função dele era maior do que a de Arão, então, porque se você tem que ungir alguém, se você tem que levantar alguém em um cargo, em uma função, você tem que ser maior do que essa pessoa. Você tem que estar com poder além do poder que você está passando para essa pessoa. Essa era o tamanho da elevação que Moisés tinha junto do Eterno, a aproximação que Moisés tinha com o Eterno. Moisés, ele é chamado de profeta na Torá, e ele mesmo fala que depois ele viria um profeta maior do que ele. E ali nós vemos então que Moisés foi lá e ungiu o Arão, passou óleo com sangue misturado
na orelha de Arão, no dedo polegar de Arão da mão direita e no dedo polegar do pé direito de Arão. Mas o que significa isso? Os nossos sábios vêm ensinar várias coisas sobre isso, e é um tema muito, muito bonito de estudar, e eu pude extrair alguma coisa simples disso aí. É que a orelha ela fica grudada junto da cabeça. Quando Moisés ordenava Arão passando o óleo sobre a orelha, estava simbolizando, estava significando que com a cabeça ele vai pensar tudo o que for falado ao teu ouvido, ele vai pensar, vai julgar o que for preciso de acordo à Torá, de acordo com os ensinamentos do Eterno dentro da tua cabeça, dentro do teu intelecto. E ungido a mão direita, o polegar direito, vem simbolizar, vem significar. Com a mão dele ele vai exercer justiça, ele vai tanto abraçar as pessoas que precisam, quanto e também ele vai corrigir as pessoas que precisam, levando as pessoas em direção à Torá, ao ensinamento, e vai abençoar as pessoas com suas mãos e vai carregá-las, vai dar as mãos para ela, vai trazer elas consigo, vai carregar elas com as suas mãos. E com o pé direito ungido, significando, simbolizando que com os pés de Moisés levará o povo de Israel no caminho certo, em direção à terra santa, em direção aonde o Eterno mandou. Então Arão era a pessoa que ia pensar com justiça e ouvir com justiça e analisar as coisas em sua cabeça. Com a mão ele ia exercer o carinho, o amor, ia exercer a paz, ia exercer a caridade, a bondade, a justiça. E com a mão também ele ia ensinar, e com os pés ungidos ele ia levar Israel no caminho espiritual. Ele ia levar Israel para o caminho da Torá. Ele deveria parar, sentar e ensinar, que assim também era a função dos sacerdotes, sentar e ensinar a Torá a todos os israelitas desde pequenininho, como sempre foi. Espero que tenham gostado desse Senhor, que a Eterno abençoe a todos. Shabbat Shalom para todos.